Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de geografia, certo? Contudo, com aquele diferencial que será remoto, né? Cada um na sua casa, nós precisamos respeitar aí essa quarentena e assim nós vamos vencer esse vírus, tá certo? Que infelizmente tem causado vários problemas. Então, vale lembrar que vocês devem sempre estar com as mãos limpas, tá certo? Então, lavando sempre as mãos com água e sabão. Se não tiver no momento, higienizar a mão com álcool a 70%, tá certo? Pode ser líquido ou pode ser em gel, ok? Não tem problema algum. Mas já vai pegando aí o teu lápis, a tua borracha, o teu caderno e a sua apostila e vamos dar continuidade ao nosso assunto de cartografia. Pois bem, na aula anterior, nós estudamos como a cartografia ela surgiu, como foram feitos os primeiros mapas, qual a diferença de um mapa, de uma planta, de um croquis e de uma carta, e nós vimos que os mapas eles podem ter vários usos. Dentre eles, nós vamos ter o uso político, o uso social, tá certo? Que nós vamos ver o mapa político, nós vamos ver como o terreno do país ele está sendo utilizado, quais são as principais atividades econômicas, e vamos ter aqueles mapas com uso voltado para o natural, ou seja, o tipo de relevo, o tipo de clima, a hidrografia, tá certo? Contudo, nós precisamos também entender quais são os elementos do mapa. E nós vamos dar continuidade a esse assunto no tópico 2, tá certo? Que vai falar sobre o uso dos mapas, capítulo 2 a continuação. Então, vai ser o tópico, tá certo? Onde vocês vão encontrar esse assunto. Então, nós vimos os mapas e vimos que eles vão ter várias coisas, tá certo? Além de ter aquilo que está no real ser colocado num plano, como nós já estudamos, tá certo? Eles vão ter alguns elementos que nós precisamos ler, nós precisamos entender, tá certo? Para assim ter uma compreensão total daquilo que o mapa ele está se referindo, daquilo que ele quer falar, tá certo? Então, com isso nós vamos falar sobre a linguagem do mapa. A linguagem do mapa ela é formada por vários elementos, tá certo? Então, nós vamos dizer que são os elementos que vão constituir esse mapa. A partir da leitura correta desses elementos, nós vamos ter uma interpretação, tá certo? Por exemplo, eu tenho lá um mapa do Brasil e aquele mapa do Brasil, em alguns locais, vão ter uns desenhos de estrela, outros locais vão ter um círculo, outros locais vão ter um quadrado, né? Cada um com uma cor diferente. Nós vamos ter linhas tracejadas. Então, o que significa todos esses símbolos? Tá certo? O que significam essas linhas? Sobre o que esse mapa ele está tratando. Nós vamos observar isso justamente a partir da leitura correta dos elementos que vão compor esse mapa. A partir daí, nós vamos ter o que nós chamamos de linguagem do mapa, ok? Continuando, então, a linguagem do mapa é constituída pelo título, pela legenda, pela fonte, pela orientação e pela escala. A escala vai ser um dos elementos mais importantes que o mapa ele vai possuir, tá certo? Então, o título ele vai informar o tema, tá certo? O título ele vai nos informar o tema sobre o que aquele mapa ele quer tratar. Por exemplo, eu tenho aqui o mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Ou seja, então, qual é o título? Bacias hidrográficas. De onde? Do Brasil. Então, esse é o tema. Então, neste mapa, eu vou encontrar onde estão localizados os principais rios do Brasil, do território brasileiro, tá certo? Que inclusive
nós temos aí a bacia do Rio Amazônia, como vocês podem observar aqui, tá certo? Essa região maior, com verde claro, nós vamos ter uma das bacias mais importantes do continente americano e também do mundo, tá certo? Então, o título vai nos informar o tema. Então, já estou olhando o mapa, já estou vendo que ele está me dizendo qual é o título. Então, aqui eu vou poder estudar os principais rios do Brasil. Mas eu estou vendo ele todo tingido com várias cores. Então, eu não vou conseguir ler esse mapa simplesmente observando essas cores, tá certo? Eu vou precisar dos outros elementos para poder ter um entendimento melhor. Então, nesse mapa eu estou aqui observando nele que nós temos os rios, tá? Mas eu estou vendo que nós temos várias colorações. Eu vou ver a partir de quê? Da legenda, tá certo? Então, a legenda, ela vai ter o objetivo de nos explicar, tá certo? Ou nos informar o que significa cada símbolo, cada forma geométrica, por exemplo, se tiver um círculo, se tiver um quadrado, se tiver um triângulo, um losango, porque aquela parte está tingida de tal cor, porque tem aquele símbolo, o símbolo de um navio, um símbolo de uma cruz, de uma igreja. Porque aqui eu tenho um contorno mais escuro, tenho um contorno amarelo e etc. Então, todos esses símbolos eles vão estar incluídos na legenda, tá? Então, a legenda vai ser essa parte aqui, ó, tá certo? Então, como vocês podem observar. Então, olhando aqui, ó, bacia amazônica. Então, onde tem essa coloração aqui, eu vou ter a bacia amazônica. Então, onde eu tenho aqui em verde, tá? Pintado de verde, como vocês podem observar aqui no mapa. Então, aqui pintado de verde, eu vou ter a bacia do Uruguai, tá? Em laranja, aqui nós temos a bacia do Rio São Francisco. Então, a legenda ela vai comportar todos os símbolos e cores para a gente poder entender e ler ou ter uma compreensão melhor do que tem nesse mapa, ok, queridos? E a partir daí nós precisamos de orientação também. Nós já vimos o que é orientação, tá certo? Então, orientação vai ter lá no mapa o símbolo da rosa dos ventos, tá certo? Ou simplesmente uma seta indicando onde é o norte. Por quê? A partir da leitura do mapa, nós precisamos saber o sentido, tá certo? Se nós estamos lendo ele para o norte, se nós estamos observando a região ao sul, se nós estamos observando a região ao leste ou ao oeste, tá? Então, por exemplo, eu tenho a cidade do Recife. Então, eu estou observando lá no mapa a cidade do Recife. Então, para onde fica o norte? Então, vai ter que ter o símbolo, tá certo? Da orientação. A rosa dos ventos é uma seta indicando onde fica o norte. Se você sabe onde é o norte, você vai saber onde estão todos os outros pontos cardeais, tá certo? Então, nós podemos ter esses dois símbolos aí, tá certo? Que vão nos ajudar na orientação em um mapa, ok? E vamos ter, como eu tinha falado anteriormente, né, um dos principais elementos vai ser justamente a escala. Quando eu estou me referindo à escala, eu estou falando da relação entre o tamanho real, tá certo? Para o que está sendo representado no mapa. Exemplo, eu tenho uma casa de 500 metros quadrados. Então, eu tenho 500 metros quadrados, que é muita coisa, muito número, tá certo? E tenho que transformar, tenho que reduzir isso para caber no mapa. Então, a escala vai ser a relação do que está no real, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso poupar, tá certo? Com aquilo que vai estar desenhado, ok? A partir daí, nós vamos ter dois tipos de escala. Nós vamos ter a escala numérica e vamos ter a escala gráfica.
Isso está relacionado com o desenho que vai aparecer lá no mapa, tá certo? Quando eu estou falando de uma escala numérica, eu estou me referindo que vai ser uma escala onde vai existir simplesmente números, tá certo? Uma fração, uma razão, tá certo? Onde nós vamos ter um numerador, esse numerador vai ser o que está representado no mapa, e o denominador, que vai ser o que nós temos no real, tá certo? E nós vamos ter a escala gráfica, que vai ser representada por uma linha, tá certo? Toda tracejada. Eu vou mostrar a imagem, vou mostrar um desenho a vocês, tá certo? E ela também vai indicar a distância do que está no real, ou seja, aquilo que está no mapa, como é que está na realidade, tá certo? Aí nós vemos aqui, tá certo? A escala numérica. Como vocês podem observar, nós temos aqui o numerador, que sempre vai ser número 1, e nós vamos ter um denominador, tá? O numerador, ele vai ser o que está no mapa, ou seja, número 1. 1 centímetro no mapa, daquilo que está sendo representado no papel. E quando eu estou falando de denominador, eu estou me referindo à realidade, que vai ser este número, tá certo? É 500 mil centímetros. Ou seja, o que nós temos na realidade precisou ser reduzido 500 mil vezes para poder caber em 1 centímetro do mapa. Então, 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros da realidade, tá certo? Já a escala gráfica é essa bem simples, uma reta, toda tracejada, né, como vocês podem observar, cheia de tracinhos aqui, tá certo? Onde ela está dizendo a mesma coisa. De um ponto a outro, nós vamos ter 1 centímetro. Neste 1 centímetro está sendo representado 5 quilômetros da realidade. Se eu medir 2 centímetros, se eu pegar uma régua de um ponto para outro e medir 2 centímetros, ali eu estou dizendo que nesses 2 centímetros eu tenho 10 quilômetros. Se eu medir 3 centímetros, tenho 15 quilômetros. Se eu medir 4 centímetros, vou estar medindo 20 quilômetros. E daí sucessivamente. Tá certo? E daí sucessivamente. Quando nós estamos falando de escala, nós precisamos também entender a escala métrica. Tá certo? Ou seja, aquilo que está no real, a unidade métrica que está no real e como eu vou transformar essa unidade métrica para o papel, tá certo? Geralmente ela ocorre da seguinte forma: eu vou passar sempre a maioria do que está em quilômetro para centímetro, tá certo? Então, porque quando a gente está falando de realidade, a gente vai falar de grandes extensões territoriais, de mapa. Tá certo? Então, em mapa, a gente sempre vai medir em quilômetro. Para pegar esse quilômetro, eu vou ter que transformar ele em centímetro. Tá? Mas, se eu estiver falando de uma planta, por exemplo, eu vou pegar o metro e vou transformar em centímetro. E daí sucessivamente. Tá certo? Então, nós vamos ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Dentre todas essas unidades, tá certo? De medida ou de escala métrica, as que serão mais usadas serão o quilômetro, o metro e o centímetro. Ok? Continuando, mas professor, eu só vou estudar isso para quê? Porque nós precisamos fazer cálculos, tá certo? Se você, por exemplo, estiver viajando, né, e não tiver simplesmente um mapa, né, não tiver nenhum recurso tecnológico, você vai precisar utilizar de algum elemento, tá certo? Você vai precisar
fazer cálculos para poder saber a distância que você vai percorrer, tá certo? Então, nós vamos precisar de alguns cálculos, onde nós vamos precisar utilizar alguns elementos que o mapa possui, ok? A partir daí, pessoal, né, tendo conhecimento disso, do que é uma escala gráfica, do que é uma escala numérica, da escala métrica, tá certo? Que nós vamos precisar utilizar, nós vamos aprender a calcular as distâncias, tá certo? Quando nós falamos em calcular distância, nós vamos sempre utilizar alguns elementos, ok? Nós vamos precisar utilizar a escala geográfica. A escala geográfica ela vai ser representada por um E maiúsculo. Nós vamos ter a distância real, ou seja, aquilo que está na realidade, que sempre vai ser em quilômetros ou metro, tá certo? É isso que a gente pode andar, poupar, vai ser representado pelo D grande, tá certo? Ou D maiúsculo, e a distância gráfica, que vai ser a distância de um ponto a outro no mapa. Por exemplo, eu estou na cidade de Recife, quero ir para a cidade de João Pessoa. Eu pegando uma régua, medindo lá no mapa, vai ter 6 centímetros de distância. Tá certo? Então, isso vai ser a escala gráfica, que vai ser representado por D em letra minúscula, ok? A partir daí, nós vamos ter fórmulas, tá certo? Para calcular essas distâncias. Então, eu vou poder calcular a escala, vou poder calcular a distância real e vou poder calcular a distância gráfica. Quando eu estou me referindo à escala, é a quantidade de vezes que o que está no real foi reduzido para poder caber lá no mapa. Então, qual vai ser a fórmula? E de escala é igual a D maiúsculo de distância real dividido pela distância gráfica, que é o D minúsculo. Se eu estou no mapa e quero saber a distância real daquilo que eu vou percorrer realmente, tá certo? Então, para calcular a distância real, vou precisar da seguinte fórmula. D maiúsculo, certo? Distância real é igual a escala multiplicado por D pequeno, ou Dzinho, tá certo? Ou D minúsculo. E para calcular a distância gráfica, que é a distância no mapa entre dois pontos, vou ter a seguinte fórmula. D minúsculo é igual a D grande de distância real dividido pela escala, tá certo? Agora nós vamos colocar em prática tudo isso, tá certo? Então, já pega aí o teu caderno e anota o exemplo, tá certo? Que nós vamos aprender agora a calcular isso, ok? Então, já anota aí, tá certo? Pausa o vídeo e já anota esse exemplo e depois você vai escrever a resolução, tá certo? Para ir praticando os exercícios. Então, o que é que está pedindo é a questão. Em um mapa de escala 1 para 30 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa foi reduzido 30 milhões de vezes, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros, ou seja, a distância que vai ser a distância gráfica D pequeno, tá certo? Aqui eu tenho a escala, é grande, tá? Então, qual a distância real? Então, aqui ele está pedindo a distância real, tá? Então, a distância, então eu vou precisar saber alguns elementos, ok? Então, a escala, qual vai ser? 30 milhões. D grande, eu sei? Não. Distância real, que é o D grande, é o que eu quero encontrar.
E eu tenho aqui o outro elemento que vai ser D pequeno, D minúsculo, que é a distância gráfica, 5 centímetros. A partir daí, eu vou ter esta fórmula, tá certo? D grande de distância real é igual a escala multiplicado por distância gráfica. Ou simplesmente D grande, tá certo? Que eu vou descobrir é igual a E maiúsculo multiplicado por Dzinho. Aí vocês já sabem o que é que vai ser. Vamos fazer agora a substituição. D grande eu vou achar, então eu não sei, escala 30 milhões, tá certo? E eu vou ter aqui 5 centímetros, então 30 milhões multiplicado por 5 centímetros, nós vamos ter 150 milhões de centímetros. Então, nós achamos D grande vai ser, a distância real será de 150 milhões de centímetros. Pois bem, se nós falamos da realidade, nós podemos utilizar 150 milhões de centímetros? Não. Nós vamos precisar transformar esses centímetros em quilômetros, tá certo? Que vai ser a unidade responsável ou a principal unidade quando nós estamos falando de distância real. Então, como eu faço isso? Simplesmente multiplicando simplesmente pegando os centímetros e dividindo por 100 mil. Por quê? 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, tá certo? Eu pegando 150 milhões e dividindo por 100 mil centímetros, tá certo? Nós vamos chegar ao resultado de quilômetros. Como nós fazemos isso? Vejam só, nós temos muitos zeros. Como é que a forma mais correta de simplificar? Nós vamos cortar os zeros. Então, corto um zero aqui, outro zero, outro zero. Então, já cortamos 4 zeros. Então, 100 mil é formado por 5 zeros. Então, corto os 5 zeros do 100 mil e corto 5 zeros de 150 mil. Tá certo? Cortei os 5 zeros. Eu pegando o que restou, que foi 1.500 dividido por 1, nós chegamos ao resultado. Então, a distância real vai ser de 1.500 quilômetros da realidade. Ok? Vamos treinar isso mais uma vez. Anota aí também esse exemplo, tá certo? Ele está dizendo o quê? Qual é a distância real? Ou seja, ele quer aquilo que está na realidade, tá certo? O que eu posso tocar. Entre as localidades A e B, quando no mapa de escala 1 para 2 milhões, a distância entre elas é de 7 centímetros. Então, ele quer a distância real. Então, vamos lá separar alguns elementos. Tá? Então, qual é o E maiúsculo? Tá certo? Que significa a escala 2 milhões. D maiúsculo, Dzão, é o que eu vou encontrar. E D minúsculo vai ser 7 centímetros, porque é o que está no mapa entre a cidade A e a cidade B. Tá certo? Então, qual vai ser a fórmula? Muito bem. D grande é igual a E multiplicado por Dzinho. Vamos substituir? Então, nós vamos ter aí D grande é igual a escala, que vai ser 2 milhões, multiplicado por 7. Mais uma vez, nós vamos agora multiplicar e vamos ter o quê? O resultado de 14 milhões de centímetros. Vamos lá. Se nós estamos falando de distância real, nós não podemos trabalhar em centímetros. Nós temos que trabalhar em quilômetro. Muito bem. Então, eu vou pegar
14 milhões e dividir por 100 mil. Muito bem, por quê? 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro. Então, eu vou pegar como nós temos muitos zeros e vamos fazer o quê? Cortar todos os zeros, tá certo? Aqui em 100 mil nós temos 5 zeros e agora nós vamos cortar 5 zeros do 14 milhões, tá certo? Corto aqui 5 zeros. Feito isso, nós vamos ter 140 e nós vamos ter 1. Então, 140 dividido por 1 será 140 quilômetros. Então, a distância real entre a cidade A e a cidade B será de 140 quilômetros, ok? Continuando, gente, então, vocês já sabem o que deve fazer, né? Copiar aí o exemplo e posteriormente resolver junto com este belo professor. Então, o que está dizendo a questão? Em um determinado mapa, a distância entre duas cidades é de 10 centímetros. A distância real entre estas cidades é de 45 quilômetros. Qual a escala deste mapa? Então, na questão, agora nós vamos descobrir a escala, tá certo? Vamos começar a separar os elementos para poder fazer o cálculo, tá? Então, nós temos aqui, ó, E de escala, nós vamos encontrar a distância real, que é o D grande, 45 quilômetros, e a distância gráfica nós vamos ter 10 centímetros. A partir daí, nós vamos ter a seguinte fórmula. É igual a distância real dividido pela distância gráfica, tá certo? Vamos substituir isso, então nós temos escala igual a 45 quilômetros dividido por 10 centímetros. Pois bem, nós não podemos dividir quilômetros por centímetros. Nós vamos precisar transformar esse 45 quilômetros em centímetros. Como nós fazemos isso? Simplesmente multiplicando por 100 mil, tá certo? Por quê? 100 mil centímetros equivalem a 1 quilômetro do que está na realidade. Então, é simplesmente fazer essa multiplicação. 45 quilômetros multiplicado por 100 mil centímetros, nós vamos chegar no resultado. Ou, para deixar mais fácil, nós precisamos somente acrescentar 5 zeros, tá certo? Então, nós vamos chegar nesse resultado, tá certo? 4 milhões e 500 mil centímetros. Agora nós podemos fazer a divisão, tá certo? Porque nós temos agora tudo em centímetro. 4 milhões e 500 centímetros dividido por 10 centímetros, nós vamos ter 450 mil centímetros, tá certo? Então, 450 mil centímetros é o que nós vamos ter de escala. Mas a escala correta deve aparecer assim? Não. Nós temos que ter o numerador. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 450 mil centímetros da realidade. Ok, pessoal? Vamos seguir o próximo exemplo. Então, vejam só que a questão já é bem direta. Qual a escala? Então, mais uma vez, nós vamos calcular a escala, tá certo? Qual a escala do mapa em que a distância do mapa é de 4 centímetros e a distância real é de 360 quilômetros, tá? Vamos lá mais uma vez. Nós vamos encontrar distância real, 360 quilômetros. Distância gráfica, 4 centímetros. Nós vamos ter qual fórmula? É igual a Dzão dividido por Dzinho. Substituindo, nós vamos ter é igual a 360 quilômetros dividido por centímetros, 4 centímetros.
Podemos trabalhar com quilômetro e centímetros? Não. Nós vamos transformar quilômetros em centímetros. Como fazemos isso? Simplesmente adicionando 5 zeros. E vamos chegar nesse resultado. 36 milhões de centímetros. Tá certo? Peguei 360, adicionei 5 zeros e chegamos a esse resultado aqui, tá certo? 36 milhões de centímetros, que serão divididos por 4 centímetros. Pois bem, fazendo essa divisão, nós vamos chegar a 9 milhões de centímetros, certo? 36 milhões dividido por 4, nós vamos chegar a simplesmente a 9 milhões de centímetros. Vejam só, gente, uma dica. Os zeros vocês repetem, vocês vão sempre multiplicar esses números da frente. Tá certo? Então, nós chegamos já aqui ao resultado. Posso colocar que já temos 9 milhões de centímetros como escala? Não. Nós precisamos dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 9 milhões de centímetros da realidade. Ok? Continuando, para encerrar, nós vamos fazer mais um cálculo. Eba! Tá? Então, vejam só. A questão está dizendo o seguinte. Considerando que a distância real entre Moscou e Sochi, duas cidades importantes lá da Rússia, elas foram muito importantes no período da Copa, tá? É de aproximadamente 1.620 quilômetros. Em um mapa na escala de 1 para 10 milhões, qual é a distância? Vejam só, nós temos dois elementos. E aqui ele está pedindo a distância. Que distância? Se ele está dizendo a distância real e a escala, ele está pedindo a distância muito bem, a distância gráfica. Tá? Então, a escala qual será? 10 milhões. Distância real, 1.620 quilômetros. Distância gráfica é o que eu vou encontrar. Então, nós vamos ter aí essa fórmula. Dzinho é igual a Dzão dividido por escala. Ou seja, distância gráfica é igual a distância real dividido pela escala. Ok? Então, vamos substituir. Tá? Então, nós temos aqui, ó, substituindo, nós vamos ter 1.620 quilômetros dividido por 10 milhões de centímetros. Posso utilizar, pessoal, essa unidade medida quilômetros e centímetros? Claro que não, tá certo? Não posso. Eu vou ter aqui que transformar mais uma vez. Como é que eu faço isso? Adicionando 5 zeros. Feito isso, nós vamos chegar a 162 milhões de centímetros dividido por também 10 milhões de centímetros. Professor, tem muito zero. Calma, eu vou simplesmente cortar os zeros. Ó. Cortei um zero, 2 zeros. Cortei 2 zeros, outro zero. 3 zeros, 4 zeros. Então, aqui no total, eu vou cortar 6 zeros e aqui 6 zeros. Então, vejam só como fica simples. Eu vou simplesmente agora fazer a divisão de 162 por 10 centímetros, que vai dar 16,2 centímetros. Tá certo? Então, vejam só como é simples, prático e fácil. Então, vocês aí vão fazer as atividades do livro, vão pesquisar também atividades na internet, se quiserem, e vão resolver essas questões para nós discutirmos e tirarmos todas as dúvidas na nossa live. Abraços geográficos e fofinhos e até a próxima!